Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia. E nesse vídeo de hoje vamos fazer um estudo aqui bastante interessante e importante para o nosso crescimento espiritual na presença de Deus. Meus irmãos, no vídeo anterior eu trouxe um estudo aqui falando sobre o significado do candelabro na Bíblia. E no decorrer do estudo, teve um pequeno trecho ali onde a gente falou sobre esse utensílio, que candelabro é um utensílio judaico, e que mesmo assim algumas igrejas cristãs utilizavam o candelabro como um ornamento nas igrejas. E também vimos aqui que muitos cristãos associam o candelabro aos 7 Espíritos de Deus, que está lá no livro de Apocalipse. E diante desse trechinho aqui, eu também passei para os irmãos que o próximo vídeo, o próximo estudo, que no caso seria o de hoje, então eu estaria falando aqui sobre o significado dos 7 Espíritos de Deus, para a gente analisar, para a gente ver se realmente essa associação que esses cristãos fazem entre o candelabro e os 7 Espíritos são bíblicos ou não, são verdadeiros ou não, e assim também analisar para ver se é correto ou não as igrejas ter um candelabro como um ornamento nos seus templos, nos seus púlpitos, referente a esta situação. Então, é isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, nesse estudo. Então, eu vou falar aqui sobre o significado dos 7 Espíritos de Deus. Então, não saia daí, fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado pelo poder da Palavra de Deus. Eu só vou aqui soltar uma breve vinheta e assim nós já fazemos esse estudo em nome de Jesus. Meus irmãos, então vamos agora dar início aqui ao estudo de hoje com o seguinte tema: qual é o significado dos 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus são mencionados 4 vezes no livro do Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 4, Apocalipse 3, versículo 1, Apocalipse 4, versículo 5, e Apocalipse 5, versículo 6. O significado da expressão 7 Espíritos de Deus tem sido debatido pelos cristãos há muito tempo. Por isso, há diferentes interpretações que procuram explicar quem são ou quais são os 7 Espíritos de Deus. De fato, a Bíblia não define de forma clara e detalhada essa expressão, 7 Espíritos de Deus, mas as Escrituras nos fornecem algumas informações que são essenciais para compreendermos o significado dessa declaração bíblica. Agora, meus queridos, eu pergunto: o que a Bíblia fala de fato sobre os 7 Espíritos de Deus? Vamos ver aqui as respostas. As passagens bíblicas onde essa expressão é utilizada nos dizem o seguinte. Primeiro, em Apocalipse 1, versículo 4, os 7 Espíritos de Deus são mencionados na saudação introdutória do livro. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era,
e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Segundo, em Apocalipse 3, versículo 1, Jesus se apresenta à igreja em Sardes como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Terceiro, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, na visão do trono de Deus, os 7 Espíritos de Deus aparecem relacionados à figura de 7 lâmpadas que estão diante do trono. Vamos ler? E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Quarto, em Apocalipse 5, 6, na visão de Cristo exaltado, recebendo das mãos do Pai o livro selado, com 7 selos, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra são mencionados em conexão com os 7 chifres e os 7 olhos do Cordeiro. Vamos ler aqui também? Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui, irmãos, eu pergunto, qual o significado dos 7 Espíritos de Deus? Vamos aqui então para a resposta dessa pergunta. Com base nessas passagens e à luz de outros textos bíblicos, existem 3 interpretações diferentes que são sugeridas pelos estudiosos como sendo o significado correto da expressão 7 Espíritos de Deus. E são elas: primeiro, os 7 Espíritos de Deus são anjos. Segundo, os 7 Espíritos de Deus são seres celestiais poderosos superiores aos anjos. Terceiro, a expressão 7 Espíritos de Deus é uma descrição simbólica do Espírito Santo. A seguir aqui, nós vamos então entender melhor cada uma dessas sugestões e analisaremos qual delas é a mais coerente com o relato bíblico. Primeiro, os 7 Espíritos de Deus são anjos. Alguns estudiosos entendem que os 7 Espíritos são 7 anjos que estão diante do trono de Deus. Eles se baseiam principalmente em passagens bíblicas em que os anjos às vezes são chamados espíritos, como em Hebreus, capítulo 1, do versículo 7 ao 14. Vamos fazer a leitura aqui, irmãos. Hebreus, capítulo 1, do versículo 7 ao 14. Ora, quanto aos anjos diz: quem de seus anjos faz ventos? E de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles como roupa envelhecerão. E qual manto os enrolarás? E como roupa se mudarão,
mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? O grande problema com essa interpretação é que no livro do Apocalipse nunca os anjos são chamados de espíritos. Além disso, não faz qualquer sentido a expressão sete espíritos ser aplicada aos anjos, já que em várias passagens o escritor do Apocalipse usa a expressão sete anjos. Lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, versículo 6 e versículo 8. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, capítulo 17, versículo 1, capítulo 21, versículo 9. Então, meu irmão, todos esses textos que eu passei aqui, né, eles se referem então aqui aos anjos, né, como não como espíritos, mas sim como os sete anjos. Então, depois você dá uma conferida lá nesses textos para ver que está corretamente aqui de acordo com o que estamos falando. Não vou estar lendo aqui para vocês para que o estudo não fique muito estendido. Segunda interpretação: os sete Espíritos de Deus são seres celestiais. Essa interpretação é bastante semelhante à sugestão anterior. Ela também defende que os sete Espíritos de Deus são sete seres celestiais. Mas essa interpretação diz que esses seres celestiais são superiores aos anjos ou pertencem a uma ordem mais elevada. Seja como for, esses sete seres supostamente servem como símbolos da majestade divina. Mas essa interpretação possui suas dificuldades. Primeiro, há um grande problema na definição de quem são esses sete seres. Alguns argumentam que talvez sejam serafins, querubins ou, quem sabe, arcanjos. Geralmente, quem defende essa sugestão se utiliza de alguma forma passagens que descrevem seres celestiais no Apocalipse, como está em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, capítulo 5, versículo 6 e capítulo 19, versículo 4. A segunda dificuldade diz respeito ao fato de que, quando a expressão sete Espíritos de Deus é utilizada, ela parece completar a plenitude da Trindade. A passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, é um exemplo claro disso. Nela há uma saudação, onde aparece de forma explícita o Pai e o Filho. Assim, mesmo esses seres celestiais sendo poderosos e superiores aos anjos, eles necessariamente são inferiores a Deus e não podem ser mencionados no sentido que tal expressão transmite. Terceira interpretação: a expressão sete Espíritos de Deus simboliza o Espírito Santo. Sem dúvida, a interpretação mais coerente biblicamente é esta, que diz que os sete Espíritos de Deus é uma designação simbólica do Espírito Santo. A linguagem simbólica realmente é predominante no livro do Apocalipse. Sob essa ótica, os números possuem uma aplicação muito significativa. Especificamente sobre o número 7, podemos dizer que ele é utilizado desde o Antigo Testamento para transmitir o sentido de pleno,
totalitário e completo. Na verdade, o número 7 é empregado pelo menos 54 vezes no Apocalipse, de forma explícita. É por isso que temos os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, etc. Além disso, ele também ocorre de forma implícita, onde muitas vezes uma mensagem é agrupada em padrões de 7. Um exemplo disto são as 7 bem-aventuranças presentes no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 e no capítulo 22, versículo 14. Também é fundamental perceber que o livro do Apocalipse enfatiza a Trindade, mas, curiosamente, nenhuma vez o escritor bíblico utiliza o título Espírito Santo. Entretanto, encontramos nesse livro a designação Sete Espíritos de Deus, que no original também pode ser traduzida como o Espírito Sétuplo de Deus. Então, quando combinamos o uso dessa expressão com o significado do número 7, em todo o livro, entendemos que claramente a designação Sete Espíritos de Deus se trata de uma referência ao Espírito Santo. Irmãos, agora eu vou aqui trazer um pouco sobre os 7 Espíritos de Deus e a plenitude do Espírito Santo, e também sobre as obras dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus e a plenitude do Espírito Santo. Como já foi dito, a primeira vez que a expressão 7 Espíritos de Deus aparece no Apocalipse, ela ocorre numa saudação trinitária. Apocalipse 1, versículo 4 e 5. Perceba que, primeiro, o apóstolo João menciona Deus Pai, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Depois, o apóstolo menciona os 7 Espíritos. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E finalmente, no versículo seguinte, ele menciona o Filho e da parte de Jesus Cristo. Diante dessa saudação, podemos concluir que a expressão 7 Espíritos só pode falar de alguém que completa a plenitude da Trindade. Então, isso naturalmente nos leva a entender que esse alguém é o Espírito Santo. Há outras saudações trinitárias na Bíblia que mostram que a graça e a paz provém de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. As obras dos 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse 5, versículo 6, lemos que os 7 Espíritos de Deus são enviados a toda a terra. Essa descrição está completamente de acordo com a atuação do Espírito Santo no mundo. É o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção na vida do pecador. Então, através da pregação do Evangelho pela Igreja, pessoas de todas as nações são levadas a conhecer a Deus. Inclusive, existe uma semelhança muito grande entre a forma como João emprega essa expressão em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, e a profecia do profeta Zacarias sobre a atuação do Espírito de Deus. Vamos então lá em Zacarias,
capítulo 4, do versículo 1 ao 6, para a gente então ver esta semelhança, a qual vai nos trazer entre Apocalipse e Zacarias. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Ele me perguntou: o que vês? Respondi: olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isso é? E eu disse: não, meu senhor. Ele me respondeu, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Perdão, meus irmãos. Algumas pessoas também utilizam uma profecia com implicações messiânicas do profeta Isaías, onde é dito que sobre o filho de Davi repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. É claro que esse texto pode ser utilizado para falar do Espírito de Deus, porque é justamente o que ele faz. Porém, ele não pode ser usado como um objetivo de tentar estabelecer uma designação específica dos 7 Espíritos. Sem dúvida, este não é o propósito da passagem de Isaías. A profecia de Isaías simplesmente mostra o mesmo e único Espírito de vários ângulos diferentes, refletindo os atributos divinos que são comunicados como dons. Assim, devemos entender que a designação 7 Espíritos de Deus não pode ser interpretada de forma fracionada. Na verdade, ela deve ser vista como uma unidade perfeita, onde a expressão 7 Espíritos de Deus significa a plenitude do Espírito Santo em sua pessoa, atuação e influência no mundo da igreja. Então, meus queridos, como nós vimos, nesse estudo, nota-se que realmente a interpretação mais coerente e conveniente, biblicamente falando, é a terceira, a qual nós vimos, que fala que os 7 Espíritos de Deus é uma designação simbólica do Espírito Santo. E com isso, nós também já podemos entender que os cristãos que associam o candelabro com os 7 Espíritos de Deus, como nós vimos no início do estudo, eles estão totalmente equivocados e fazendo essa associação erroneamente, pois o significado do candelabro não se associam em nada com os 7 Espíritos de Deus. E diante disso, já podemos ver que as igrejas, os templos que utilizam o candelabro como um ornamento, isso não passa do que? De um misticismo judaico, de um sincretismo religioso. Por isso que nós devemos ficar sempre atentos com o que está acontecendo dentro das igrejas nos dias de hoje. Eu falo isso, meus irmãos, porque infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vendo aí muitas igrejas
né, que se dizem cristãs, evangélicas, trazendo modismo para dentro das igrejas, trazendo sim esse misticismo, né, para dentro das igrejas, como eles fazem, né, com a arca da aliança. Sabemos diante da palavra de Deus que hoje não se faz mais isso, que não é correto, né, a gente termos aí uma réplica da arca da aliança, né, na igreja, né, em Jeremias 3,16 nós vamos ver essa afirmação. Então, da mesma forma que eles estão fazendo com a arca da aliança, eles também fazem com o candelabro. E como eu falei aqui, isso não passa mais do que do misticismo, né, de um modismo, de um sincretismo religioso que essas pessoas estão trazendo para dentro das igrejas. E nós precisamos sim estar atentos com isso, para que nós não venhamos compactuar com essas heresias, que nós não venhamos compactuar, né, com essas falsas pregações, com esses misticismo, com esse modismo que o povo está trazendo para dentro das igrejas. Então fiquem muito atentos com isso. Amém, meus queridos? Eu queria também, meus irmãos, diante, né, desse estudo, pedir aqui para você, por gentileza, né, através aí do seu conhecimento bíblico, né, daquilo que você tem, o entendimento da Bíblia, e também, né, através aí desse estudo que nós fizemos hoje, quais dessas interpretações você acha a mais coerente? Você concorda aqui com o que foi falado no estudo? Você acha também que a mais coerente é a terceira interpretação? Ou você acha que é as outras duas? Então deixe aí a sua resposta nos comentários, tá bom? E lembrando, irmãos, tudo com base bíblica. Tá? Eu peço, por favor, não venha deixar aqui a sua resposta referente a esse estudo, trazendo um achismo, aquilo que você acha que é ou deixa de ser, mas sim com base bíblica, que eu vou estar analisando as suas respostas e, se possível, né, eu vou estar dando uma contra-resposta referente a essa situação. Então, por gentileza, deixe aí nos comentários qual interpretação você acha a mais coerente, né, a mais conveniente a nós trazermos para a nossa vida. Que é a primeira, os 7 Espíritos de Deus são anjos. A segunda, os 7 Espíritos de Deus são seres celestiais, poderosos, superiores aos anjos. Ou a terceira, que a expressão 7 Espíritos de Deus é uma descrição simbólica do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, que todos possam aí ter um bom estudo, que esse estudo possa aí agregar ainda mais no conhecimento de cada um de vocês, que assim vocês possam crescer cada dia mais na graça e no conhecimento e tenham aí uma vida saudável, espiritualmente falando, na presença de Deus. Eu aguardo aqui então as suas respostas. E não deixe também, meus queridos, do like, dos comentários e também de compartilhar este vídeo. E você que é novo no canal, não esqueça de se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para que assim o YouTube venha te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E assim também você ajuda esse canal a crescer e a levar a palavra de Deus a mais vidas, a mais pessoas que também necessitam de ouvir e de chegar a esse conhecimento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.